Isso. Existe essa parte também do que a gente aprende, daquela parte, por exemplo, do inferno, etc., dessa parte? Existe isso? Como é que é isso ou não? Que nem você falou. A gente tá, que nem você falou, tem muito mais demônio do que gente. Então a gente está cercado de um monte de demônios aqui. E anjos também. Tem muito mais anjo que demônio. Então, pela doutrina satânica, existe sim um inferno, mas é um inferno que eles chamam de inferno dos órfãos, aqueles que não escolheram nem a Deus, nem ao diabo, passaram só pela vida. Então vai ter um inferno, né, que é órfão, não é filho de nenhum de outro, e tem o inferno deles, né, tipo quem é filho, né, do fogo, quem tá aliançado com Lúcifer e os príncipes das trevas lá, você vai para uma dimensão espiritual que vai ser traduzida como inferno, mas aquilo não é uma coisa de tormento, né, é uma coisa boa, eles colocam algo positivo. Agora, claro, à luz da Bíblia, existe o inferno, mas eu não considero o inferno eterno. Acho isso uma utopia contraditória ao amor de Deus. A gente vive aqui 70 anos, o que é 70 anos na régua da eternidade? É nada. Então Deus é amor, Deus é justo, Ele não vai te condenar para a eternidade porque você fez uma bobagem no curso da sua vida, né? Então eu creio que o pecado não confessado, o pecado que você insiste em errar, né, você vai ter uma consequência, um assassino, né, um estuprador, tal, um cara desse vai colher uma consequência, sim, evidentemente, mas não eterna. Né? Vai ficar um tempo que Deus determinar ali. Porque a Bíblia dá chancela para isso. Tem um texto de 1 Pedro, capítulo 3, que Jesus desce no inferno para pregar os espíritos em prisão. Né? E a Bíblia ainda relata quem são esses espíritos em prisão. Eram aqueles que não escutaram a Noé, na época que veio o dilúvio. Então aqueles que se rebelaram contra Noé estavam lá tipo no inferno, né? Porque não escutaram a voz de Noé. Então Jesus vai lá, desce, e o que o libertador vai fazer no inferno? Né? Vai libertar os cativos, então certamente acabou o tempo deles ali de sofrimento, digamos assim. Né? Mas também isso é subjetivo. Quando a gente pensa em 2, 3 mil anos, né? Isso no tempo de Deus é muito relativo. Né? Quando eu estava lembrando aqui, na época, na hora que você falou assim, a gente conhece 4% do universo. Aí a gente, por exemplo, assim, a gente fala que a Bíblia fala que nós é a imagem e semelhança do Criador. Isso. Certo? E como é que a gente, por exemplo, define, por exemplo, assim, eu também acho. Como é que você acha, por exemplo, o resto do universo? Você acha que só existe a gente aqui? Claro que não. Óbvio, eu também acho que não. O Deus criador de todas as coisas vai fazer só vida nessa poeira cósmica. A gente é muito pequeno, né? Exatamente. E aí como é que a gente vê, por exemplo, outros seres, outras coisas? Você já viu outros seres? Não. Tá. Mas assim, por exemplo, se a gente tiver um contato imediato futuramente com outros seres, então assim, eles não são, vamos supor, não ser a nossa semelhança. Então eles não são a semelhança na teoria do Criador. Se o Criador fez todas as coisas, por inferência, né, teriam características humanoides, né? Porque ele fez um ser humano com inteligência, ele dotou o homem com inteligência. Então o homem, com essa inteligência que nós possuímos, que foi feito para dominar a Terra, né, e tudo mais, dominar não no sentido de destruir a Terra, né, mas de proteger, aí eu creio que existem outras vidas aí com formas humanoides, meu entendimento. Nunca tive contato, nada disso, mas já teve relatos curiosos aqui, até teve, acho que em 88, 89, teve a Noite dos OVNIs. Apareceu na Globo ali, você apareceu viu? Na Globo, os radares, dois radares de Brasília, né? Sim. Avião perseguiu, perseguiram, tudo. Não tinha explicação. Não tinha explicação. Não, eu concordo muito com você quando eu acho que, tipo assim, a gente tem o tamanho, por exemplo, a gente olha assim, alguma coisa próxima assim aqui ao nosso planeta, você viaja ali a 4 anos-luz, umas coisas assim. Tudo muito longe. É muito longe, e aí você fala, então o universo é muito gigantesco. Por exemplo, tem coisas que a gente precisaria, na velocidade da luz, 1 milhão de anos. Sim. E você fala assim, cara, não é possível que só tenha gente. Exatamente. As distâncias são astronômicas, e para quem não sabe, um ano-luz é a velocidade da luz. É o espaço percorrido pela luz, né, no período de um ano, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Sim. Né? Tem um parâmetro, a Lua está 1 segundo luz da Terra, chegou na Lua. Agora o Sol está 8 minutos luz. Depois que o Sol apareceu, a luz dele só chega para nós 8 minutos depois, a gente vê com delay. Né? Chegou depois. E olhando hoje o céu, nosso em volta, né, na abóbada celeste, nós vemos, na verdade, está olhando para o passado.
Aquelas estrelas estão milhões de anos-luz, ou seja, já não existem mais. Você está olhando tá chegando, que chegou aqui, aquilo ali já passou. A gente está olhando o passado. Gigante.